gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez eu por aqui, Joyce Vieira, para juntos podermos conversar e dar continuidade ao estudo dos evangelhos canônicos. Lembrando, se você é novo por aqui, seja muito, mas muito bem-vindo. Mas não se esquece não, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Dá uma curtida e compartilhe. O nosso desejo é que a palavra de Deus chegue a muitas casas através do nosso canal. Queria lembrar também que nós não estamos só aqui no YouTube, nós temos lá, olha, o nosso Instagram e o nosso Telegram. Se inscreve lá também, vamos bater um papinho lá, a gente consegue estar mais próximos um dos outros, tá certo? Bom, dando continuidade então ao estudo dos evangelhos canônicos, na sua sequência, na sua ordem cronológica dos acontecimentos, nós hoje vamos seguir, né? Porque semana passada nós tivemos a Páscoa e aí a gente deu uma paradinha, mas antes disso nós estávamos falando sobre aquela conversa maravilhosa que Jesus teve com Nicodemos. E nós vamos seguir hoje então para o Evangelho de João, capítulo 3, lá nos versos do 22 até o 36. Então nós vemos lá no verso 22 que Jesus e seus discípulos seguiram para a terra da Judéia. Lá, os seus discípulos também batizavam. E por que eu estou sendo bem específica em dizer que eram os discípulos de Jesus que batizavam? Porque nós vamos ver no Evangelho de João, lá no capítulo 4, no verso 2, que fica bem claro que Jesus mesmo não batizava, mas eram os seus discípulos que batizavam em nome de Jesus. O que acontece é que João Batista já batizava, e nós sabemos disso, tanto é que João Batista é aquele que batizou ao próprio Senhor Jesus. Então, ele já batizava com água mesmo antes de Jesus, pois esse era o seu ministério. Ele estava aqui para pregar o arrependimento e anunciar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Senhor. Acontece que, após ser batizado por João Batista, Jesus começa o seu ministério público, né? E seus discípulos passam a batizar com água em nome de Jesus. E uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer é que Jesus, ele não batiza com água, porque ele é o único que tem poder para batizar com o Espírito Santo. Então nós até hoje batizamos também com água para o arrependimento, mas quem batiza com o Espírito Santo é o nosso Senhor Jesus. Então, nesse período que eu vou relatar agora, é o período em que João ainda não tinha sido preso por Herodes, ok? A sua prisão ainda vai acontecer um pouquinho mais tarde. Então, João Batista estava batizando em Enom, junto a Salim, e isso está descrito lá no verso 23 do capítulo 3 que nós estamos estudando. João continuava cumprindo seu chamado de preparar o caminho do Senhor e batizar com água para o arrependimento. Mas no verso 25 do capítulo 3, nós vemos que houve um questionamento entre os discípulos de João sobre a purificação, sobre o batismo. Eles percebem que os discípulos de Jesus também estavam batizando e eles questionam a João sobre por que dos discípulos de Jesus também poderem batizar. João, ele é muito singelo, muito singelamente, ele conclui esse argumento teológico sem entrar em brigas ou discussões, mas ele se concentra na sua devoção a Cristo e mostra que Jesus é superior a ele, porque Jesus é o Messias, ele é apenas aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Muito embora nos pareça que os discípulos de João ficaram de certa forma perturbados e até com um certo tonzinho de inveja pela popularidade de Jesus e seus discípulos, João Batista deixa bem claro que todos deveriam se voltar para Jesus, porque ele sim era o Messias. João queria o tempo todo testemunhar a respeito de tudo o que Cristo, em seu poder, faria por nós. Outro ponto que nós não podemos deixar de observar é que João deixa bem claro aqui que ele continua batizando porque ele tem uma missão dada por Deus. Ele precisa cumprir essa missão. Isso fica claro a partir do verso 28, lá no capítulo 3 do Evangelho de João que estamos estudando, quando ele diz assim: Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele.
Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Isso está lá em João 3, 28 e 29. Vamos entender o que João quis dizer aqui? Ele estava falando que ele não era o noivo. Olha a comparação que nós vamos ter aqui. Ele era o amigo do noivo que assistia então a ele nessa missão de preparar o caminho de Cristo, que é o noivo, para a sua igreja, a noiva. Vamos entender muito bem o que João está querendo dizer, fazendo então uma analogia com o casamento judeu da época. E aí sim nós poderemos entender o que João Batista estava tentando dizer. Quando um homem se interessava por uma jovem em que estivesse disponível, ele falava com o seu próprio pai. Em primeiro lugar, esse homem procurava seu próprio pai. O seu pai designava um homem que era chamado o amigo do noivo. Esse amigo ia na casa do pai da noiva para tratar do possível enlace matrimonial. O pai da noiva estabelecia um dote a ser pago pelo noivo. Bom, tendo combinado o dote, o amigo do noivo então voltava para a casa do noivo e informava ao noivo o valor do dote, e ele tinha que pagar esse dote antes do casamento, antes da boda. Uma vez pago o dote, o noivo tinha em torno de 1 ano para tratar das coisas do casamento, estabelecer uma casa para receber a sua noiva. E no dia do casamento, mesmo que ele fosse pobre, ele ia buscar a sua noiva na casa do pai da noiva com muito alarido, com festa e com vestes festivas, vestes ricas. Ele levava a noiva para a casa do seu próprio pai. E as bagagens da noiva eram revistadas. Tudo que não fosse digno daquela casa era retirado e só após isso as bodas começavam. Muito lindo. Vamos entender todo esse contexto, fazendo então uma analogia do casamento judaico com esse relato de João Batista. E aí nós perceberemos que João Batista é o amigo do noivo. Estão entendendo? Ele é aquele que vai preparar toda a situação para o noivo. O noivo é Jesus. O dote que é estabelecido é a sua morte na cruz. Ele deve pagar com o seu próprio sangue. E isso acontece antes das bodas, antes do casamento. A noiva somos nós, a igreja do Senhor. E me emociona sim. Nós, a noiva do Cordeiro, estamos esperando pelo nosso noivo. Nós que somos a igreja, a noiva, vivemos o tempo todo e estamos vivendo agora o tempo do preparo da noiva. Ao mesmo tempo que o noivo vai preparar uma casa para sua noiva, a noiva deveria se preparar para o seu noivo. Ela deveria se reservar do mundo, se purificar, limpar suas vestes para se apresentar imaculada para o seu noivo. E assim deveríamos ser nós, a igreja, a noiva do Cordeiro. Nesse período que antecede a volta de Cristo, nós deveríamos estar nos santificando, nos separando do mundo, nos purificando para nos apresentarmos como a noiva pura, santa, imaculada, vestida de linho branco. Será que é assim que a igreja tem se comportado nesses últimos tempos? O noivo virá buscar a sua noiva. Será que você estamos preparados para esse grande dia? Eu deixo aqui esse questionamento para que eu e você possamos olhar para dentro de nós mesmos e possamos refletir. Bom, lá no verso 30 do capítulo 3 do Evangelho de João, João Batista deixa bem claro a sua disposição em se diminuir em importância e mostra uma humildade incomum. Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Os versos de 31 ao 55, João Batista deixa bem claro que o testemunho de Jesus era extremamente confiável, porque Jesus havia vindo do céu.
Ele segue falando que o que ele via ali mostrava que aquele que vem de cima é sobre todos porque vem da parte de Deus. Já aquele que vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Mas o que vem do céu é sobre todos. Ele afirma todas essas coisas, pois percebe que as pessoas, de uma forma geral, não aceitam o testemunho de Cristo, mesmo tendo visto e ouvido tudo aquilo que ele falou e fez. Ele fecha então esse assunto lá no verso 36, dizendo que aquele que crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, ele verá a ira de Deus sobre ele. O episódio que vem depois dessa narrativa dos evangelhos é então a prisão de João. Herodes coloca João na prisão, João Batista. E isso está descrito lá em Lucas, no capítulo 3, versos do 19 ao 20. E em seguida percebemos que Jesus toma ciência do ocorrido. E isso está relatado em Mateus 4, 12 e Marcos 1, 14. Bom, eu encerro o estudo de hoje trazendo a nossa memória que Cristo voltará para buscar a sua noiva. Assim eu cito o verso 17 de Apocalipse 22, que diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque isso sim, está na Bíblia.